Bom, hoje nós vamos começar a aula de Daniel, que é uma das últimas aulas dos profetas maiores, né? A gente já falou de Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Daniel. E essa vai ser a última aula, então, que a gente vai trazer. Bom, conhecemos a história de Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz, e cujo livro é tido pelos estudiosos como o Apocalipse do Antigo Testamento, devido às revelações futuristas, né, que Daniel tem ao longo dos 13 capítulos do livro profético. Então, Daniel é o último profeta maior dentre os quatro, o qual eu já falei, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Então, Daniel, ele era da tribo de Judá, inclusive de uma família real. Isto está revelado no capítulo 1, versículo 3 e 4. Ali vai descrever, né, quando Daniel foi levado para a Babilônia, né, então ali vai descrever um pouco sobre ele, depois vocês podem estar lendo isso. Ele tinha aproximadamente uns 16 anos de idade, né, no ano 606 aproximadamente antes de Cristo, no terceiro ano do rei Joaquim, né? Segundo a Crônicas 36 vai falar um pouco sobre isso. Ele foi 10 anos aproximadamente antes de Ezequiel, que foi no ano 596, entre 595 a.C. aproximadamente, aqui foi Ezequiel, para a Babilônia. Então Daniel ele chega na Babilônia ainda jovem, e ele permanece ali até a sua velhice, até mais ou menos uns 90 anos ele vai permanecer, né? Porque ele, ele fica até a velhice, ele não volta, né? Com o povo para Jerusalém. Não, ele não volta, ele fica lá. Talvez por causa da idade dele, né? A viagem era muito longa, ele já estava muito velho. Então ele permanece ali na Babilônia. Então ele vai exercer um ministério aproximadamente de 70 anos e se torna uma grande autoridade no império de Nabucodonosor. E dos reis que se seguem, né? Porque ele não atuou só em um império. Daniel ele atuou quando estava o Beltesazar, o Evil-Merodach, o Nabonido, Dário e Ciro. Então tem uma sequência, né, de reis aí que Daniel vai estar atuando nesses impérios aí. Bom, algumas coisas assim que a gente tem, né, de Daniel, embora o livro tenha esses capítulos que fala de sonhos, visões, então a gente começa a ver Daniel, um jovem que ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor vai ter um sonho, Daniel faz essa interpretação do sonho e ele foi honrado com muitos presentes preciosos. E dentro de tudo isso, né, ele também foi colocado como governador de toda a província da Babilônia. E assim, ele foi assim, honrado mesmo, porque ele também foi colocado como principal governador de todos os sábios. Isso está escrito lá em Daniel 2:48, vai falar sobre isso. Então Daniel ele ascende, né, assim, de uma forma
grandiosa, porque ele vai ter um papel muito importante dentro desse governo, né, dentro da nação, dentro da Babilônia. A fidelidade de Daniel, ela sempre, né, a gente vê o livro ali, é um referencial para todos nós. Ele é, em toda parte que você lê ali o livro, você vai ver, a gente vai tendo esse conteúdo, né, a gente vai vendo isso, essa fidelidade que sempre aquele Daniel fiel. Então isso para nós é um referencial. E até nos nossos dias, né, quando nós lemos o livro de Daniel, a gente vê isso aí. Então é uma grande referência para nós. E ele ser assim um líder, né? Porque ele vai ser um líder ali dentro da Babilônia, não só no reino da Babilônia, mas ele vai ser uma referência também para aqueles cativos de Judá, porque ele estava, né? Ali estava o cativeiro, embora ele estava dentro de um palácio, né? Porque ele estava dentro de uma elite, mas tinha o povo de Judá que estava ali cativeiro, né? No cativeiro, eles estavam cativos. Então, Daniel é uma referência para eles também. O que a gente vai logo ver no começo do livro é essa amizade que ele tem com aqueles outros 3 jovens que são levados com ele, né? Que são Ananias, Misael e Azarias. Então a gente vê uma amizade muito grande entre eles. E no capítulo 1, inclusive, mostra que o rei vai estabelecer que aqueles jovens seriam testados, né? E, se aprovados, seriam treinados para servir no palácio do rei. E o que o rei vai... O rei vai exigir algumas coisas, né? E a gente vai ver dentro desse capítulo 1 que o rei exige desses jovens 4 características importantes para aquela época, né, que eles estavam, que logo ali no capítulo 1 vai estar falando. Eles não deveriam, né, ter defeito algum, não poderia ter defeito. Eles teriam que ter boa aparência, que é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eles teriam que ser dotados de sabedoria, inteligência e instrução. E quarto, eles deveriam ter uma capacidade para servir no palácio real. E a gente percebe, né, que Daniel tem um perfil bem específico e tem uma formação dentro do contexto real. Ele demonstrou assim o seu temor para com Deus desde o começo, né? Logo ali no capítulo 1 a gente vê o temor dele. Quando você vai lendo a descrição ali, você vai sempre notando esse temor que Daniel tinha. Eu creio que esse temor é o que leva ele a lugares altos, né? Temor a Deus, a fé em Deus, a reverência a Deus. E nós vemos tudo isso em Daniel. E é por isso que ele vai ser elevado, né? Para ser quase que um governador ali, cuidando de, né, algumas províncias, enfim. Daniel, ele tem um perfil muito bonito e que chama muito a nossa atenção. Então, a Bíblia ela vai revelar esse perfil dele. Uma das coisas assim bem importantes que a gente vê no livro é que a Bíblia nos revela que o chamado de Jeremias, né, que nós estudamos, de Isaías, de Ezequiel, eles tiveram um chamado específico. Nós vemos assim, em cada descrição desses que nós já estudamos, a gente vê
como que Jeremias foi chamado, como que Isaías foi chamado, tem o chamado deles. A gente vê bem ali, né, quando Deus fala para Isaías, para Ezequiel. Então a gente percebe isso, mas no livro de Daniel não existe um momento específico de chamada de Daniel. Não começa e Deus chamou Daniel, ou ele teve uma revelação, ou ele teve uma visão, ou ele teve uma grande experiência com Deus para depois, né, começar o chamado dele. A gente não vê isso. Ao contrário, a gente vê ele como um estudante comum, né, que ele vai estudar na faculdade do rei, ele vai ser treinado para servir no palácio e ele toma a atitude de não se contaminar com as iguarias do rei. Até porque os alimentos do rei era sacrificado aos ídolos de Babilônia, né? E já no capítulo 1, nós vemos que Daniel ele já tem um nível de relacionamento espiritual com Deus, né? A gente ali, nós já começamos a ver isso, porque ali ele já começa, né, a entrar naquele jejum de não comer aquelas iguarias do rei, até porque era oferecido a ídolos, ele já não vai participar disso. Então, Deus concede, né, a Daniel muita misericórdia e compreensão, né, da parte dos oficiais ali dentro, logo quando ele está no começo, no capítulo 1, e quando ele toma aquela iniciativa dele não comer e, enfim, comer só os legumes, né? E ali, tudo bem, ele consegue fazer isso. Então, a gente vê que a graça e a misericórdia de Deus está com ele. No capítulo 2, Daniel ele vai interpretar o sonho do rei. Então, ele tem essas revelações da parte de Deus. Então, ele vem, ele fala para o rei a respeito daquele sonho e é bem importante que a gente também não vê Daniel profetizando, né? Dentro do livro de Daniel, você não vai ver Daniel profetizando como Jeremias, Isaías e usando aquela palavra que a gente tinha estudado na aula anterior, assim diz o Senhor. Nós não vemos no livro de Daniel essas profecias dele falando, né, assim diz o Senhor, não tem. Então Daniel, ele se torna um conselheiro do palácio e um dos conselheiros mais confiáveis do rei Dário e Belsassar também. Ele vai interpretar também dentro do livro aquela questão, né, daquele capítulo que aquela mão misteriosa escreve na parede, né, no banquete do rei Belsassar, e essa revelação se cumpre na mesma noite. Então a gente vê que tem muitas revelações que vão acontecer depois, tem algumas que vai acontecer, né? Muitas ainda não aconteceram, mas que nem essa se cumpriu na mesma noite. Então a gente entende que às vezes Deus vai falar com a gente, vai mostrar algumas coisas que vai acontecer no dia seguinte, algumas horas. E nesse caso, a gente vê que naquela noite se cumpriu aquela questão, né? Quando ele traz a revelação daquela mão que escrevia na parede. Então Daniel ele era um homem de oração. E por isso ele foi lançado na cova dos leões diante do edito real de que ninguém deveria pedir, né, ou fazer nenhuma petição a qualquer Deus por um período de 30 dias.
E Daniel, ele não vai se importar com isso, ele vai continuar orando e com portas abertas e para o lado de Jerusalém. Ele sempre orava voltado para Jerusalém. Aí nós perguntamos por que Daniel orava voltado para Jerusalém. Ele, com certeza, ele estava fazendo isso por causa de uma oração de Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 6, acho que do 38 e 39, tem uma parte que diz assim: na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste a seus pais, aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome. Então, dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Então ele fazia essa oração voltado, né, para Jerusalém, porque fala na oração, né, de Salomão, exatamente isso, na terra do seu cativeiro, para onde for levado. Então vocês orem voltado para a terra dos seus antepassados. Então tem essa oração, e ele fazia exatamente o que estava nessa oração. E é uma oração pelo povo de Judá que ele também fazia, né? E por ele também que estava em cativeiro. Então ele falava na oração, né? Fazer essa oração porque a oração e a sua súplica defende a sua causa e perdoa o teu povo, né? Que pecou contra ti. Então Daniel exerce essa oração, né? Ele costuma fazer essa oração. A Bíblia fala que ele fazia oração 3 vezes por dia. Então Daniel, ele exerce assim uma sabedoria extraordinária, né? E ele também ele vai aproveitar muito bem as oportunidades para fazer manifestar o nome de Deus. Então ele não perdia oportunidades para que o nome de Deus fosse engrandecido ali na Babilônia. Aí tem uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, que é aquela pergunta seguinte, né? Onde Daniel estaria quando houve a edificação da estátua que Misael, Ananias e Azarias estavam lá e não se curvaram, mas Daniel não estava no cenário. Nós não vemos Daniel participar disso. Então a pergunta que muitas vezes se faz é: mas como assim? Houve essa construção e tinha uma estátua e todo mundo se prostrava diante dela, e Misael, né? E Ananias e Azarias, eles não se prostram, mas aonde que é que Daniel estava? Né? Porque ele tinha uma posição alta. Mas quando a Bíblia não responde, tá? A Bíblia não vai responder isso aí, não. Não tem, nem ali no livro, em lugar nenhum fala. Mas isso aqui a gente traz é uma suposição, considerando, né, que ele era ali, a Babilônia era um império mundial composto por mais de 100 províncias, e o rei ele vai estabelecer 120 príncipes, e sobre essas províncias, sobre essas províncias, né, ele vai colocar príncipes e 3 sobre os 120. Então,
já Daniel estava, né? O rei já estava levando a Daniel a ser um príncipe supervisor dos 3 que lideravam os 120. Então, Daniel, a posição dele é alta. Então, ele tem aí né, as 120 províncias. Sobre essas 120 províncias, já tinha 3 pessoas cuidando. E Daniel, ele ainda estava, né? Ele era um supervisor desses 3 que lideravam os 120. Então, há de se pensar, né? Porque a Bíblia não vai revelar nada sobre isso, que Daniel estava em alguma viagem diplomática. Porque até então, os meios de transporte daquela época eram o quê? Cavalos, camelos, no máximo carruagem. Então, Daniel se aplica a seguir o Senhor, né? Daniel, ele se aplicou a isso, a seguir ao Senhor. Ali ele estava trabalhando. Pode ser que realmente ele estava em uma viagem, ele não tenha participado ali desse momento dos 3 jovens. E então ele vai manter o seu relacionamento com Deus durante todo o período que ele esteve na Babilônia. Então, assim, tem uma outra coisa que é bem interessante sobre Daniel, é que se fala muito no jejum de Daniel. Nós vemos isso, todo mundo fala, eu estou fazendo o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias, enfim, cada um faz, né, da forma que quer, mas muitas pessoas seguem o jejum de Daniel. Então, quando a gente vê no capítulo 1, ali as pessoas realmente vê, ele faz ali quando ele fala que ele não vai comer aquela comida, e os amigos dele também não, ele vai pedir, né, ele vai falar com a pessoa que é responsável por isso. Ele vai fazer um jejum à base de frutas e legumes, que a gente vê isso, né, e que termina por se transformar na sua dieta, no seu padrão alimentar. Porque vai se transformar, porque ele não vai comer daquilo que era oferecido a ídolos. Então, ele vai se tornar para ele um padrão de alimento, aquela comida, né? E Deus abençoa eles, enfim, eles ficam até mais bonitos do que os outros. Tem tudo isso descrito no capítulo 1. E no capítulo 9, Daniel faz outro tipo de jejum que a Bíblia não especifica. E no capítulo 10, ele faz o jejum de 21 dias, do qual ele diz que alimento desejável eu não comi, carne e vinho não entrou na minha boca. Né? Nós vamos ver isso lá no capítulo 9. Então, esse jejum não é o mesmo, claro, do capítulo 1. Esse ele renuncia aos manjares e come comida sem sabor, nesse período de 21 dias. A Bíblia de Jerusalém e as edições paulinas, ou o próprio texto da Bíblia hebraica, dá a entender que Daniel comia alimentos sem sabor. Lá no capítulo, nesse mesmo capítulo, que vai falar desse jejum dele, de 21 dias que ele ficou, vai falar ali mesmo que ele comia uma comida assim sem sabor. Então ele evitou algumas iguarias e o que ele comia era aquela comida que não tinha sabor, não tinha, né? Ele comia isso, totalmente sem sabor. E depois vocês podem estar lendo, né? Vocês pegam lá e lê com tempo esse capítulo que fala do jejum dele de 21 dias, que vocês vão entender bem direitinho ali. Bom, existe sim alguns fatos, né, a serem refletidos sobre Daniel e que a gente, ao ler o livro, a gente vai percebendo
O primeiro, né, no capítulo 1, vai falar sobre essa educação de Daniel e dos outros jovens na corte de Nabucodonosor. Então, Daniel, ele vem de uma família, né, já real, uma família, por quê? Uma família nobre. Porque o texto já vai dizer isso, capítulo 1, que quando eles vieram, que ele veio na primeira leva, eles trouxeram só as pessoas nobres, né? As pessoas inteligentes, as pessoas estudadas. Então, eles trouxeram o povo, tipo que a elite que estava ali, né, em Jerusalém, né, em Israel. E ele vem. E no capítulo 1, claro, ele vai para estudar, eles vêm a entender o idioma, eles vêm entender a religião, a economia, eles vêm entender várias coisas da nação. Então, isso aí é um dos fatos assim que a gente aprende muito sobre ele, né? No capítulo 3 vai ter aquela questão da estátua de ouro e ali no capítulo 3 é onde que os amigos de Daniel são lançados na fornalha ardente, né? Então, capítulo 3 vai ter isso. Não sabemos onde que Daniel ele está, né? O que a gente tem é essa hipótese de uma viagem, mas a Bíblia não fala. Mas Daniel não vai participar nesse caso aqui. O capítulo 6, a gente vai ver quando Daniel ele é lançado na cova dos leões, é onde que eles não encontram, né, nada de que Daniel fizesse de errado, mas por causa da oração dele, que ele orava, né, e não era para ter nenhum tipo de oração, adoração nenhuma. Então ele vai ser lançado na cova dos leões e nós sabemos que ali Deus faz um milagre, né, porque os leões não nem tocam Daniel. E a gente vê que ali foi uma oportunidade também dele mostrar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, porque depois que ele sai dali, né, todo mundo começou a adorar Deus e conhecer esse Deus de Daniel. Nós temos, assim, pessoas-chave, né, pessoas-chave no livro de Daniel, vai ser os 3 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, o rei Nabucodonosor, o rei Dário, o rei Ciro, né? São os reis que estão inseridos dentro do contexto da história. É que a gente vai ver mais falar sobre isso aí. Tem um esboço sobre o livro. O esboço é um esboço que nós não vamos abordar tudo, até porque o livro de Daniel vai retratar de sonhos, de visões. Se a gente fosse realmente descrever tudo isso, nós teríamos que fazer um estudo do livro, onde que aquela representação de animais, o que significa, a estátua, o que ela significa, os tempos, tantas coisas que Deus mostrou para ele. Então a gente teria que fazer assim uma exegese mesmo do livro. Então aqui é um esboço, não é o estudo do livro. Então capítulo 1, né? 1:21, de 1 até o 21, vai retratar a fidelidade a Deus na vida de Daniel, ao decidir não se contaminar com os banquetes do rei. É isso que eu estava falando, né? É um perfil dele, quando ele não vai aceitar isso aí, não vai ter, ele não come essa comida. Então a gente vê tudo em relação a essa fidelidade dele, a esse temor, a esse contato que ele tinha com Deus, né? Um jovem, né? A gente está falando aqui de um jovem. Nós não estamos falando de uma pessoa que já tem, assim, uma caminhada com Deus e que já... Nossa, estamos falando de um jovem que mesmo jovem, ele tem um compromisso com Deus. Ele decide, né? Então a gente vê que ele era um rapaz convicto daquilo que ele estava fazendo, independente dele estar cativo em uma nação. Ele era muito novo ainda, mas ele
faz ali o seu melhor, né? Mesmo num cativeiro ali, ele faz o seu melhor, ele vai estudar, ele vai fazer com que seja tudo feito de acordo com aquele pedido do rei, né? Sabedoria, inteligência, enfim, tudo aquilo que ele estava ali para executar. No capítulo 2, de 1 a 49, que é o segundo capítulo, Nabucodonosor manda que os sábios interpretem o sonho que teve, mas que não se lembra do seu conteúdo. Então ele vai ficar irado, ele fica bravo, né? Diante da incapacidade dos sábios de fazê-lo e manda matá-los. É uma ordem que o rei vai dar, porque não consegue discernir aquele sonho, então vai morrer todo mundo. E é aqui que surge, né, Daniel, porque ele pede 2 dias para que o rei, né, aguarda esses 2 dias e ele vai se retirar para orar com seus companheiros, para ele ter essa revelação e a interpretação do sonho do rei em visão, né, durante ali, né, aqueles dias, né, que ele estava perturbado, porque ninguém resolvia esse caso dele. Inclusive nos lembra muito José, né, com o sonho lá do faraó. Mas então ele também pede para não matar, né, esses sábios, aguarda que ele vai ver se ele consegue resolver essa questão. E durante esses 2 dias que ele vai orar, que ele vai buscar, e graças a Deus que ele tem companheiros, né, que ajudam ele, que isso aqui é de uma importância muito grande. Quando você entra num processo de uma resposta de Deus, é você ter companheiros para te ajudar. Então, isso é muito importante para a gente aprender nesse livro, né? E esses companheiros vão ajudar ele nessa oração que ele fica de 2 dias para que o Senhor trouxesse. E claro que Daniel, Deus vai trazer a interpretação, ele vai se colocar diante do rei, vai falar o que aconteceu e ele vai receber presentes preciosos, é o que o texto vai dizer. Ele recebe muitos presentes preciosos do rei. E é nesse momento que ele se torna governador. Né? O rei se agradou, o rei dá presentes e o rei torna ele como um governador, né? E Daniel vai começar a trabalhar com essa elite ali na Babilônia. No capítulo 3, nós vamos ver o evento da estátua de ouro que lança, né, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. E, como eu já falei, presume-se que Daniel não estava presente nesse momento por estar viajando a mando do rei. Então, no capítulo 3 vai falar dessa estátua, né? Sadraque, Mesaque e Abednego não vai se dobrar diante dessa estátua, vão ser lançados naquela fornalha de fogo ardente. Não, eles não sofrem nenhuma queimadura. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça, de nada tinha neles. E claro que ali vai aparecer o quarto homem. Então, com certeza, o Senhor vai estar ali com eles e eles não vão sofrer nenhum dano. O capítulo 4, ele vai falar sobre um novo sonho de Nabucodonosor. E aí já o sonho é diferente, é uma árvore cuja a copa alcançava o céu. E este sonho também vai ser interpretado por Daniel. É muito bonito essa interpretação. E o capítulo 4 ele vai resumir bem esse sonho. E para quem ainda, né, não leu, eu creio que muitas pessoas já leram, mas para aquele que não leu, é bom ler para ver bem ali, né, toda a importância desse capítulo. O capítulo 5, Nabucodonosor não mais governa sobre a Babilônia, né? Já não era mais ele.
ele já tinha sido sucedido por Belsassar, já era um outro governante. Então, é nesse capítulo 5 que vai haver aquele evento da mão misteriosa durante o banquete do rei. Então, é ali que aquela mão aparece escrevendo, eles não sabem discernir também, e eles vão chamar Daniel, e Daniel vai falar sobre o que é que acontece, e tudo que Daniel fala naquele dia acontece no mesmo dia. É incrível, é algo assim que, meu Deus, agiu naquela mesma hora. Então é importante você também ler o capítulo 5. Aliás, ler o livro todo. Capítulo 6 fala sobre o reino de Dário, que já é um outro governante. Então, nesse reino de Dário, vai se levantar algumas pessoas ali contra Daniel. E eles vão tentar de toda forma achar algo contra a vida de Daniel, onde que Daniel erra, se Daniel roubava, se Daniel, o que ele fazia de errado. Só que Daniel tinha uma vida de integridade diante de Deus, então eles não conseguiram achar nada em Daniel. A única coisa foi a questão da oração, porque ele orava e foi aí que eles falam que Daniel não obedeceu a ordem, que não era para orar, não era para buscar nenhuma divindade durante 30 dias. Então, por causa disso, Daniel vai ser lançado na cova dos leões por causa do decreto do rei, né? Porque ele não vai deixar de fazer as suas orações ao Senhor. Então, é nesse momento que eles vão lançar, mas não adiantou nada, porque ele foi lançado, o Senhor livrou, e ele sai dali de dentro, e na verdade quem é lançado foi aquelas pessoas que fizeram tudo isso aqui contra ele. O capítulo 6 é muito bonito. O capítulo 7 vai acontecer a primeira visão dita apocalíptica de Daniel, que ali ele vai ter já começar a ver os 4 animais simbólicos e a representação do império do anticristo, né? Porque vai ter esses animais, vai ter tudo que uma representação, né? Tudo isso aí tem uma forma de nós estarmos entendendo, mas também a gente vai ter essa representação também desse império do anticristo, que é claro que ainda não aconteceu, ainda está por acontecer. É por isso que Daniel ele tem, né, é chamado também desse livro, né? Porque ele é um livro também apocalíptico, né? Porque ele vai falar de coisas do tempo do fim. Então quando a gente lê Daniel, é bom a gente também ler o Apocalipse, porque tem muitas visões de João lá que são bem parecidas com as de Daniel. O capítulo 8, ele vai ter uma segunda visão, né? E esta já com 2 animais, que é o bode e o carneiro. Então também tem uma representação. Quando a gente estuda, né, sobre o bode e o carneiro, a gente vai entendendo o que significa aquela representação, o que significou aquilo quando veio para Daniel. E o capítulo 9, aqui vai ocorrer aquela visão de Daniel acerca das 70 semanas. Então, essas 70 semanas tem um estudo sobre essas 70 semanas, que vai falar do tempo, né? Do tempo quando o Messias vem, quando ele morre, depois quando entra o tempo da graça, depois quando Jesus vem. Então tá tudo imbuído nessa questão dessas 70 semanas de Daniel. Então Daniel ora, a partir do 2º versículo, pela libertação do povo do cativeiro. Então Daniel 9, ele vai dizer assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias,
que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Claro, ele também entendeu nessa questão, dessa visão, e ele vai compreender pelas escrituras, porque com certeza ele tinha alguns escritos de Jeremias, e quando a gente lê Jeremias, a gente sabe que Jeremias profetizou os 70 anos que eles iriam ficar na Babilônia. E quando Daniel ele lê isso, já está praticamente já está fechando esses 70 anos. E já estão no tempo do fim desse cativeiro. Tanto é que depois vem Dário, e Dário vai começar a liberar o povo de volta, né, para Jerusalém. Eles vão começar a voltar. É muito interessante esse capítulo 9. O capítulo 10, ele vai estar num período de jejum e oração, e aparece-lhe a visão de um homem à margem do rio Tigre. Então ele vai ter uma nova visão. Essa visão, lógico, vai estar descrita ali o que acontece, o porquê que ela acontece, e traz qual é a aplicação que nós temos, né, para os dias atuais. Tem muito estudo aí dentro desse capítulo 10. O 11, Daniel retrata o surgimento do Império Medo-Persa e a sua queda, né? Porque Deus mostrou para Daniel o que aconteceria com os impérios da sua época, né? Quando ele mostra aquela estátua ela tem algumas divisões, né? E cada parte da estátua é um tempo, é um governo, é o surgimento de impérios e caída de impérios, né? Então, ali a queda de um império e o surgimento de outro império. Então, nessa questão do capítulo 11, ele retrata aqui, né, o Império Medo-Persa e a sua queda e o surgimento do Império Grego e sua divisão e os conflitos entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Que muitos conflitos teve, né, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, nas épocas desses impérios aqui também. O capítulo 12 ele vai fazer uma conclusão do livro, né? Nós vemos ali uma conclusão do livro. Ele vai fazer ali as suas considerações finais. Ele fecha o livro, né? E Deus vai falar com ele sobre que já também os dias dele já estavam se aproximando e que era para ele fechar aquele livro e que para tudo aquilo que iria acontecer ainda teria um tempo. Então, o livro de Daniel, ele é importantíssimo. É um livro que, se você estudar capítulo por capítulo, você vai ter muito aprendizado. Aqui foi só um esboço mesmo sobre Daniel. Quem conhece, já é estudante da Bíblia, sabe muita coisa do livro. Mas aqui o intuito, na verdade, dos profetas maiores que nós estudamos, não foi fazer uma exegese de cada livro de profetas maiores. Aqui, na verdade, nós falamos sobre, né, para terminar e fechar essas aulas, o intuito aqui foi falar sobre a historicidade da profecia do Antigo Testamento, né? Um breve histórico do profetismo bíblico, para a gente ter, quando lermos esses livros, entendermos quem profetizou, quem era o alvo da profecia, qual era o propósito da profecia, né? E em que contexto essa profecia ela foi lançada. Nós também falamos sobre os profetas que eram escritores,
os profetas que não eram escritores, falamos sobre o profeta em si. Falamos sobre as designações que descrevem o profeta, né? Falamos do profetes, né? No grego. Falamos do Nabi, falamos do atalaia ou pastor, falamos do servo do Senhor, do vidente, a definição da profecia, o recebimento da profecia, a prática profética, né, na época, a profecia dentro e fora de Israel, e como que era no Egito, nos Sumérios, né, na Mesopotâmia, Canaã e outros. Então, é mais sobre isso mesmo, né? Falamos também sobre a profecia clássica em Israel, a origem dessa profecia clássica em Israel e a época dessa profecia clássica em Israel e também os principais temas da profecia clássica. Então, depois nós fizemos um esboço de Isaías, fizemos um esboço de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, de Ezequiel e hoje terminamos com Daniel. Então é isso. Profetas Maiores encerra aqui e que Deus abençoe a cada um. E obrigado por vocês terem assistido, né? Nós tivemos muitas aulas no Skype, mas agora estamos gravando aqui para você que ouviu. Que Deus abençoe a todos. Amém?